Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa no vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem-te-vi, no beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria, está na minha fé, na minha companhia, está no frio do inverno, o calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor, filho de nosso Senhor, filho de nosso Senhor. Está no voo livre de um passarinho, está numa taça de vinho, está na brisa do vapor, está na chuva que cai sobre a terra, no verde que cobriu a serra, no bem-te-vi, no beija-flor. Está na mente dos homens de bem, está na luz que vem do além, está nos olhos da criança, está no sol que brilha, está na luz do dia, na força do ciclone, a madrugada fria. Está na minha fé, na minha companhia, está no frio do inverno, no calor do verão, no abraço do amigo, no aperto de mão, na semente que brota no calor do chão. Quem é ele? O dono de todos os mares, dos rios, serras, matas e vales, filho de nosso Senhor. Quem é ele? A força maior do universo, a trova que rima meus versos, Jesus Cristo Salvador, filho de nosso Senhor, filho de nosso Senhor, filho de nosso Senhor. Quem é ele? Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Deus, Deus Filho, nosso Mestre e Salvador nosso, Senhor Jesus Cristo. Quem é ele? Zezé de Camargo e Luciano, nossa homenagem à dupla, Zezé de Camargo e Luciano, todos os seus fãs, e homenageamos também a todo o nosso querido público que nos acompanha no YouTube, a seção de Jonas Varela, na internet. Na direção geral do nosso programa, que está começando agora, o programa do Varela no ar, diretamente de Fortaleza, capital do Ceará, hoje, 24 de setembro de 2012. Na direção, Lucas, na área, Mona Lisa, família Varela. E para o nosso querido público, um cordial abraço, enviamos daqui. Indicamos Varela Estética e Beleza, Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota, em Fortaleza, Ceará. O programa Check-up na TV Diário, domingo, às 21h30, na apresentação da nossa querida jornalista Natália Varela. A leitura da página Check-up no Caderno Viva, Jornal Diário do Nordeste, domingo. Quem assina a nossa querida jornalista Natália Varela. No nosso programa de hoje, nós continuaremos a leitura da palavra de Nosso Senhor no livro do Eclesiástico, no capítulo 10. Na terceira parte do livro Eclesiástico, né? Vantagens da sabedoria, regras de conduta, confiança em Deus. Terceira parte do livro do Eclesiástico, no capítulo 10, sabedoria das autoridades, né? Versículo 1. O juiz sábio fará justiça ao seu povo, e o governo do homem sensato será estável.
Versículo 2. Qual é o juiz do povo, tais são também os seus ministros. E qual é o governador da cidade, tais são do mesmo modo os seus habitantes. Versículo 3. O rei de pouco juízo perderá o seu povo, e as cidades povoar-se-ão pelo bom senso dos que a governam. Versículo 4. O poder soberano sobre uma terra está na mão de Deus, e ele é o que a seu tempo suscitará um príncipe para governar utilmente. Versículo 5. A prosperidade do homem está na mão de Deus, e ele é o que porá sobre a pessoa do doutor da lei os sinais da honra que lhe são próprios. Orgulho e avareza. Livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículo 6. Esquece-te de todas as injúrias que recebeste do teu próximo e não faças nada por via de violência. Versículo 7. A soberba é aborrecível a Deus e aos homens, e toda a iniquidade das nações é execrável. Versículo 8. Um reino é transferido de uma nação à outra por causa das injustiças e das violências e dos ultrajes e de diferentes enganos. Versículo 9. Não há coisa mais detestável do que o avarento, porque se ensoberbece a terra e a cinza. Versículo 9. Não há coisa mais detestável do que o avarento, porque se ensoberbece a terra e a cinza. Versículo 10. Não há coisa mais injusta do que amar o dinheiro, porque um tal homem vende até a sua mesma alma, pois que ele se despojou em sua vida das próprias entranhas. Versículo 11. A vida de todo o potentado é breve, a doença prolongada fatiga o médico. Versículo 12. O médico atalha a doença de pouca dura, assim também um é hoje rei e amanhã morrerá. Versículo 13. Porque o homem quando morrer terá por herança as serpentes e as sevandijas e os bichos. Repetindo aqui o versículo 10 do capítulo 10 do livro do Eclesiástico. Não há coisa mais injusta do que amar o dinheiro, porque um tal homem vende até a sua mesma alma, pois que ele se despojou em sua vida das próprias entranhas. Partindo aqui agora para o capítulo 10 do livro do Eclesiástico, capítulo 10, versículo 13. Porque o homem, quando morrer, terá por herança as serpentes e as sevandijas e os bichos. Versículo 14. Eclesiástico, capítulo 10, versículo 14. O princípio da soberba do homem é o apostatar de Deus. Versículo 15. Porque o seu coração se apartou daquele que o criou, porquanto o princípio de todo o pecado é a soberba. Aquele que se der a ela será cheio de maldições, e lá para o fim o meterá em ruína. Versículo 16. Por isso é que o Senhor cobriu de opróbrios os congressos dos maus e os destruiu para sempre. Versículo 17. Deus destruiu os tronos dos príncipes soberbos e em seu lugar fez que se assentassem neles os que eram mansos. Versículo 18. Deus fez secar as raízes das nações soberbas e plantou dentre as mesmas nações os que eram humildes. Versículo 19. O Senhor destruiu as terras das nações e as arruinou até aos alicerces. Versículo 20. Ele secou versículo 20, Eclesiástico, capítulo 10, versículo 20. Ele secou dentre as mesmas nações os seus habitadores e os destruiu, e fez apagar de cima da terra a sua memória. Versículo 21. Deus aboliu a memória dos soberbos e conservou a dos humildes de coração. Versículo 22. A soberba não foi criada com os homens, nem a ira com a raça das mulheres.
Livro do Eclesiástico, capítulo 10, felicidade dos que temem a Deus, versículo 23. Aquela descendência de homens que teme a Deus será tratada com honra, porém aquela outra linhagem que não faz caso dos mandamentos do Senhor será desonrada. Versículo 24. Entre os irmãos, o que os governa é distinguido na honra. Versículo 24. Entre os irmãos, o que os governa é distinguido na honra. E os que temem ao Senhor andarão nas meninas dos seus olhos. Versículo 25. A glória dos ricos, dos nobres e dos pobres é o temor de Deus. Versículo 26. Não queiras desprezar o homem justo, ainda que pobre, e não engrandecer ao homem pecador, posto que é rico. Versículo 25. A glória dos ricos, dos nobres e dos pobres é o temor de Deus. Versículo 26. Não queiras desprezar o homem justo, ainda que pobre, e não engrandecer ao homem pecador, posto que é rico. Versículo 27. O grande e o juiz e o poderoso está em honra, mas nenhum é tão grande como aquele que teme a Deus. Versículo 28. Os homens livres, versículo 28. Os homens livres sujeitar-se-ão a um servo que tem juízo, e o varão prudente e bem ensinado não murmurará quando for repreendido, mas o ignorante não será honrado. Versículo 29. Não queiras elevar-te quando houveres de fazer a tua obra, e não te deixes possuir da preguiça no tempo do aperto. Versículo 30. O que trabalha e que tudo tem em abundância vale mais do que o jactancioso e necessitado de pão. Versículo 31. Filho, conserva a tua alma na mansidão e dá-lhe honra, segundo o seu merecimento. Versículo 32. Quem justificará ao que peca contra a sua alma? E quem honrará ao que desonra a sua alma? Versículo 33. O pobre acha a sua glória por meio dos seus costumes e do seu temor, e há homem que é honrado por causa de suas riquezas. Versículo 34. Ora, o que é glorificado na pobreza, quanto mais o seria nas riquezas? Mas o que acha a sua glória nas riquezas, teme a pobreza. Aqui nós concluímos, meus irmãos, minhas irmãs, na paz do Senhor, a leitura do livro do Eclesiástico, na palavra de Nosso Senhor, na sua terceira parte, vantagens da sabedoria, regras de conduta, confiança em Deus, no seu capítulo 10, sabedoria das autoridades, em todos os seus 34 versículos. Nós voltaremos nos programas futuros com a leitura do livro do Eclesiástico, na palavra de Nosso Senhor, no capítulo 11, Juízos Temerários. Fiquem na paz de Nosso Senhor e até os nossos próximos encontros, se Deus quiser.